Marcos, capítulo número 15. Quero convidá-lo a ler junto comigo, a acompanhar a leitura do versículo número 24 a 32. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, meneando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário em 3 dias, e em 3 dias o reedifica. Salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Oremos mais uma vez. Querido Deus e Pai, rogo que nesse instante o Senhor nos dê graça, abra o nosso entendimento, ilumine, ó Deus, a nossa mente, para que possamos compreender o que está escrito na Tua palavra, e assim sejamos edificados para a Tua honra e glória. Para que nossas vidas venham ser reflexos de um novo nascimento, reflexo, ó Deus, de uma ação poderosa do Teu Espírito Santo em nosso coração. Então assim eu rogo pela minha vida, e rogo pela vida dos que aqui estão ouvindo essa palavra, e aqueles que estão em casa ouvindo pela internet. Que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós. E assim, Senhor, nos faça contemplar as belezas das Tuas maravilhas reveladas na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos considerando por meio desse texto o maior de todos os atos de amor que alguém pode demonstrar a outro. É o Filho de Deus morrendo em favor daqueles que crerão em seu nome. Está se cumprindo aqui, na crucificação de nosso Senhor, exatamente o versículo 16 do 3º capítulo do Evangelho de João, quando se diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo, nós contemplamos a doação que Deus faz de seu próprio Filho para salvar todo aquele que crê nele, obtendo vida eterna e escapando da ira vindoura. Aliás, é importante lembrarmos que o grande tema de todo o livro de Marcos não é a apresentação de Jesus como Rei dos Judeus, mas a apresentação de Cristo como o Filho de Deus. É assim que ele inicia este livro, logo no versículo 1 do capítulo 1, quando diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pastor, por que é importante conhecer Jesus nestes termos? O Filho de Deus. Preste atenção. Porque em todo o Evangelho de Marcos, nos 16 capítulos do Evangelho de Marcos, nós encontramos exatamente aquele que desceu do céu, o Filho de Deus, pregando o Evangelho. O Filho de Deus curando os enfermos. O Filho de Deus libertando os endemoniados. O Filho de Deus ensinando doutrinas profundas. O Filho de Deus fazendo o bem por toda a parte. Ao mesmo tempo,
encontramos o bondoso, amoroso e maravilhoso Filho de Deus sendo perseguido, insultado, o Filho de Deus invejado, o Filho de Deus zombado, o Filho de Deus cuspido, o Filho de Deus apanhando e o Filho de Deus crucificado. Se tem algo que já deve mexer com nossos sentidos ainda neste início de mensagem, é perceber o que os homens estão fazendo com aquele que não é filho meramente de outro homem. Não é filho meramente do César, do imperador romano. Não é filho de algum outro rei daquela época. É notório, meus irmãos, perceber aqui o que estes homens estão fazendo com aquele que é o Filho de Deus, o juiz de toda a terra, o Filho de Deus. O quão ousados são estes homens em desafiar Deus, crucificando e matando o seu próprio filho. Mas bem, como foi que ele chegou aqui? Como foi que ele veio a este mundo? O que exatamente ele veio fazer neste mundo? Por que ele foi enviado a este mundo? Ora, devemos considerar, meus irmãos, tudo isso à luz das antigas profecias, começando em Gênesis 3,15, quando Deus diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Observe, a serpente aqui é Satanás, o arqui-inimigo de Deus, o tentador que fez o homem cair em pecado no jardim do Éden. A semente da mulher, em Gênesis 3,15, é exatamente Jesus Cristo. Jesus ferirá a cabeça da serpente na cruz, exatamente na cruz. Aqui é onde temos o início de tudo, a promessa de que viria um Salvador, resgatar a humanidade daquela condição de pecado. E este passou a ser a esperança dos descendentes de Adão. Sempre que nascia uma nova criança, sempre que nascia um novo menino no mundo, ali a descendência de Adão esperava naquela criança o resgate que os levaria de volta ao paraíso perdido. Quando a gente chega, então, no livro de Isaías, encontramos aquelas grandes profecias acerca do Salvador, principalmente no capítulo 53, que trata do servo sofredor, apontando diretamente para nosso Senhor. Ali em Isaías 53, temos a descrição de como seria sua vida, de como ele seria tratado pelos homens, de como morreria e seria sepultado, e como ressuscitaria satisfeito do fruto do seu trabalho. Foi-nos dito no versículo 5 de Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Creio eu que não há em toda a Escritura um modo melhor de expressar e resumir o sacrifício de Cristo na cruz do que isso que estava acontecendo aqui. O castigo que nos traz a paz. É exatamente isso que está acontecendo na cruz. A razão desse castigo, como falamos no domingo passado, no sermão passado, você pode conferir no nosso canal no YouTube. A razão foram duas. Primeiro, a ira de Deus. Deus odeia o pecado. Deus odeia os homens pecando contra ele diariamente. Deus odeia essa usina de perversidade do coração humano, afrontando-o todos os dias, afrontando a sua santidade desde Adão. Logo, este preço precisava ser pago. A santidade, a honra de Deus precisavam ser vindicadas. E somente um homem perfeito poderia pagar este preço. Somente o sangue de um homem plenamente justo
poderia satisfazer, aplacar a ira de um Deus santo, santo e santo. Então Deus, vendo que entre nós não havia nenhum outro homem que fosse capaz de pagar este preço, ele enviou o seu próprio filho para se encarnar e pagar este preço por nós. Nenhum outro homem gerado por outro homem poderia fazê-lo. Teria de ser alguém gerado no ventre materno por um ente santo, porque somente um santo pode gerar, de fato, outro santo. E foi assim que nosso Senhor veio a este mundo, gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, para aplacar a ira de um Deus santo, Criador de todas as coisas. Então vimos também que não foi apenas por causa da ira, mas porque ele resolveu amar alguns pecadores e salvá-los da condenação eterna. Salvá-los por livre ato de sua soberania e graça, escolhendo alguns e pagando penalmente o preço dos pecados deles na cruz. Estes, portanto, podem dizer com toda a alegria de sua alma. Aliás, o que é um cristão? Um cristão é alguém que pode dizer com toda a alegria da sua alma as seguintes palavras: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É isso, meus irmãos, que temos visto até agora acontecer com Jesus. O castigo que nos traz a paz. Os versos que lemos hoje à noite são exatamente a continuação desse castigo que nós, no domingo passado, tratamos do versículo de número 20 ao versículo de número 23. E esse castigo, como podemos contemplar, ele vai piorando verso a verso. Já vimos no capítulo 15, Jesus ser julgado, espancado, cuspido, trocado por um bandido, açoitado, zombado num ambiente particular pelos soldados romanos, e agora estamos assistindo zombarias públicas, enquanto ele está apregado em uma cruz. E ele sofrerá essas zombarias até o seu último suspiro. Quais são estas zombarias, pastor? Em primeiro lugar, veja a zombaria dos soldados. Versículos número 24 a 28, diz assim: Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Observe, há nestes versículos uma riqueza de detalhes tão grande que não pode passar despercebida. Uma leitura rápida e superficial, com certeza, nos roubará muito do conhecimento necessário à nossa edificação aqui nesse texto. Por que que os 4 evangelhos simplesmente dizem: então o crucificaram? Os 4 evangelhos dizem só isso: então o crucificaram. Por quê? Ocorre que isso tem tudo a ver com o histórico da crucificação, o qual nós vimos no domingo passado. O histórico da crucificação era algo terrível, horripilante, sem palavras o suficiente para descrever o quão cruel e assombroso ou assombrosa era a imagem de um homem crucificado. Fato é que, para a sua primeira audiência, Marcos dizer apenas o crucificaram já era algo suficiente, terrível, horroroso, pavoroso de se saber. Tamanha ser a crueldade da crucificação. Relembrando o que eu disse a vocês no domingo passado,
hoje nós temos a cruz como um símbolo de elegância. Vocês contemplam uma cruz aqui atrás de mim, muito bem iluminada e muito bem trabalhada, e encanta os nossos olhos, mas a cruz naquela época era terrível. A cruz naquela época era algo absurdo de se ver. Marcos, então, não desce a detalhes, porque só o fato de dizer, e o crucificaram, ele está dizendo com isso, colocaram ele entre os mais vis, mais perversos, gente da mais baixa qualidade, gente terrível. Tamanha era a crueldade de ver alguém crucificado. Os soldados, então, por sua vez, começam a repartir as suas vestes em tom de zombaria de um rei vencido, a quem os inimigos repartem os despojos de guerra. Aliás, os soldados tinham esse direito de repartir os bens de um rei vencido. E para zombar de Cristo aqui, estavam dizendo que o único bem que nosso Senhor tinha eram aqueles trapos qual ele estava vestindo. Aqui cumpre-se mais uma profecia acerca de nosso Senhor, mas dessa vez não em Isaías, mas no Salmo 22, versículo 18, quando diz: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Veja, o texto que nós acabamos de ler não nos diz exatamente que tipo de jogo esses soldados fizeram para lançar sorte. Apenas confirmam a profecia em detalhes. Outro detalhe importante nesses versículos que lemos é a hora, vocês perceberam? Marcos nos diz que era 9 horas da manhã quando Jesus foi crucificado, ao passo que João vai dizer que foi ao meio-dia. E aí? Quem está certo? Quem está errado? Marcos ou João? Deixa eu explicar. Ocorre que naqueles dias, eles não tinham a precisão das horas como a temos hoje. O mais provável, o mais aceitável entre os comentaristas, é que este momento da crucificação tenha ocorrido entre as 9 da manhã e o meio-dia. De modo que arredondar a hora para mais ou para menos era necessário. E no caso de João, ele queria que a hora batesse com a hora do sacrifício do Cordeiro Pascal, que era meio-dia que eles começavam a sacrificar o Cordeiro da Páscoa, mostrando Jesus como o Cordeiro Pascal para seus leitores. Naquela época também, meus irmãos, era comum os crucificados levarem sobre o pescoço uma plaquinha indicando o seu crime, indicando o porquê foram crucificados, como exemplo para os demais cidadãos não se rebelarem contra o império. No caso de nosso Senhor, ele não leva a placa sobre o pescoço, mas leva a placa acima da sua cabeça, indicando, inclusive, que tipo de cruz, vocês lembram disso, ele foi crucificado. Além de ser o símbolo máximo de zombaria política. Por quê? Porque vocês devem lembrar que Jesus ele era para Roma um preso político. E à medida que esta placa zombava de Jesus, ela zombava também dos judeus. Porque a inscrição final diz, o rei dos judeus. Isso era uma zombaria, tanto para com Cristo, quanto para com os próprios judeus, como que dizendo, olha o tipo de rei que vocês têm. Então, em nome da humilhação total, para finalizar a humilhação total da crucificação, eles o crucificam entre 2 ladrões. Não entre 2 filósofos, não entre 2 sábios, não entre 2 reis, mas entre 2 ladrões. Alguns estudiosos dizem que exatamente eram os amigos de revolução de Barrabás. E Barrabás que era para estar ali no meio, mas quem estava era Jesus. Mas isso aí está apenas no campo da especulação teológica. Mas o que eles estavam querendo dizer com 2 ladrões ao lado de Cristo é como que dizendo, aí está
a sua corte real. Aí está aqueles, os seus súditos. Mal sabiam eles que estavam cumprindo mais uma profecia a respeito dele. Quando em Isaías 53:12, Isaías disse, por isso, Deus disse para Isaías, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Perceba, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Cada ato dos soldados na crucificação de nosso Senhor não é por acaso. Cada ato dos soldados na crucificação de nosso Senhor está debaixo da soberania e do controle de Deus. Nada está sendo ao acaso. Tudo tem uma referência no Antigo Testamento. Tudo tem um ponto ligando um ponto a outro. Nada está aqui à revelia, mas tudo foi meticulosamente profetizado para mostrar quem está no controle da história. Quem está no controle? Toda esta zombaria dos soldados não é novidade. Jesus, aliás, falou isso por 3 vezes. Por 3 vezes. Que ele seria entregue aos gentios. Em outras palavras, como já falamos anteriormente, aqui eles estão zombando de sua realeza. De sua realeza. Não sabendo eles que, de fato, eles acabaram de crucificar não apenas o verdadeiro rei dos judeus, mas sim o rei dos reis e senhor dos senhores. Não imaginando aqueles soldados o juízo que eles estavam trazendo sobre suas cabeças. Aí eu pergunto, caro ouvinte, não lhe causa espanto saber que todos nós que estamos aqui hoje à noite, estamos cumprindo com os nossos atos o plano de Deus, quer seja para a nossa salvação, quer seja para a nossa condenação? Não nos surpreende saber que na eternidade nós seremos tratados exatamente pelo modo como a gente está agindo aqui. Como alguém disse, nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Não é interessante saber e pensar que daremos conta de cada palavra que sai da nossa boca? De cada ato que a gente executa e opera nesta vida? De cada sim e de cada não? De tudo que você faz, desde o acordar até o deitar, daremos conta de tudo isso. E de que tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Não lhe causa espanto? Então aqui nós temos em primeiro lugar a zombaria dos soldados. Em segundo lugar temos a zombaria dos transeuntes. Daqueles que passavam. Versículo 29 e 30. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica. Salve a si mesmo, descendo da cruz. Note, aqui temos mais um grupo zombando de Cristo. E possivelmente são os próprios que testemunharam contra ele, lá em Marcos, capítulo 14, verso 58, na casa do sumo sacerdote, exatamente levantando essa falsa acusação, dizendo que ele tinha dito que destruiria o templo em 3 dias e o reconstruiria, quando na verdade João vai falar que ele falava isso a respeito do seu próprio corpo. Além disso, note um detalhe, eles balançavam a cabeça, meneavam a cabeça contra ele. Isso aqui na antiguidade era um ato do mais absoluto desprezo por alguém. Mais absoluto desprezo por uma pessoa. Você olhar para a pessoa e balançar a cabeça. Era uma zombaria e blasfêmia. Mas esta zombaria e blasfêmia também foi profetizada. Isso que é interessante desse texto aqui.
tudo aqui está debaixo do controle minucioso de Deus. Por exemplo, Salmo 22, versículos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Salmo 109, 25. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. A zombaria aqui, ela já não é mais da sua realeza meramente, mas agora do seu poder. Eles desafiam nosso Senhor a mostrar esse poder a fim de se salvar da cruz. E se ele não age poderosamente para sair daquela triste condição, então é certo de que ele não passa de um impostor, é o que pensa. Lembrando, meus irmãos, que esta não foi a primeira vez que Jesus foi desafiado a mostrar seu poder para confirmar a sua divindade como Filho de Deus. Vocês devem lembrar que Satanás fez a mesma coisa quando tentou o nosso Senhor no deserto, dizendo, Mateus 4:3. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Lembram disso? Qual era o alvo de Satanás? O alvo de Satanás foi o de desviar Jesus do caminho da cruz. Ainda lá no início, quando ele estava no deserto. E aqui não está sendo diferente. Qualquer demonstração de poder de Cristo nestas ocasiões feria frontalmente o plano eterno e salvífico de Deus. Então, o que esses homens estão dizendo aqui para Jesus é a mesma coisa que Satanás. Particularmente, creio eu, não está dizendo isso aqui, creio eu, que Satanás colocou isso no coração deles contra Cristo. Para que eles insultassem nosso Senhor, exatamente dizendo, se você é de fato quem diz ser, prove, salve-se a si mesmo, desça daí, saia daí. Isso significa que a zombaria dos transeuntes é um desafio ao supremo poder de Cristo. É blasfêmia absoluta da parte deles. Irmãos, às vezes ficam a me perguntar, quando vejo alguém que se diz crente em Jesus, muito ansioso com as coisas desta vida. Alguém que se diz crente em Jesus, muito ansioso com o que há de comer, beber, vestir, com quem há de casar, com medo da morte, medo de enfermidades, preocupado com a salvação dos filhos, etc. Eu fico a me perguntar se não há aí, nessa ansiedade, nesse medo, nessa preocupação, exatamente um desafio e zombaria do poder de Cristo, como se ele não tivesse no controle mais absoluto de todas as coisas. Por que eu falo isso? Falo isso porque eu sempre que leio o Novo Testamento, principalmente Atos dos Apóstolos, sempre encontro ali homens tranquilos e confiantes no poder de Cristo, sem nada duvidar, vivendo a vida cristã numa atmosfera muito elevada, muito superior à que vivemos. Além das circunstâncias. As circunstâncias não ditavam a fé daqueles homens. As circunstâncias não ditavam as emoções daqueles homens. As circunstâncias não os faziam entrar em ansiedades profundas a ponto de zombar do poder de Cristo com uma fé fraca. Por exemplo, no capítulo 7 você encontra Estevão sendo perseguido, firme na sua defesa de Cristo e morto, com a tranquilidade de quem sabe para onde está indo. No capítulo 12 de Atos, você encontra Pedro. Tiago já tinha sido decapitado e Pedro tinha sido guardado para ser decapitado no outro dia. Ora, olhe para mim, se você soubesse que ia morrer no outro dia, você ia dormir tranquilo? Pedro estava dormindo, diz o texto. Dormindo.
mesmo sabendo que iria morrer no outro dia. No capítulo 16, quando Paulo e Silas são presos na cidade de Filipos, encontra-se eles meia-noite fazendo o quê? Orando e cantando louvores a Deus. Pergunto, isso não dá a vocês a sensação de que nos falta esse nível de fé em Cristo Jesus em nossos dias? Esse nível de fé no poder de Cristo, de que Cristo é poderoso o suficiente para nos salvar? Pergunto, será que se estivéssemos ao pé da cruz de Cristo no Calvário, não concordaríamos com estes transeuntes zombadores, desafiando o poder de Cristo, dizendo, é mesmo, está aí. Se ele é esse poderoso todo mesmo, por que ele não desce? Por que ele não desce? Se ele pode salvar a si mesmo, por que ele não se salva? Será que a gente não teria participado e concordado com eles? Buscando uma lógica para que tudo que estava acontecendo ali? Buscando uma razão meramente humana e carnal para entender o que estava acontecendo ali? Se estes homens acreditassem realmente no poder de Cristo, eles não ficariam desafiando nosso Senhor a descer da cruz, como se isso lhe fosse impossível. Eles simplesmente esperariam até se cumprir a ressurreição domingo pela manhã. Não precisariam ficar pedindo para Jesus descer da cruz. Antigamente alguém pregou um sermão com o seguinte título: é sexta-feira, mas o domingo se aproxima. É sexta-feira, mas o domingo se aproxima. Ouça, meu amigo. Talvez você que me ouve hoje aqui tenha vivido uma sexta-feira tenebrosa, como Cristo estava vivendo aqui. Em alguma área específica da sua vida. Na sua saúde, na sua vida econômica, seja lá o que for. Alguma sexta-feira tenebrosa. Mas se você crê no poder de Deus em Cristo, lembre-se, o domingo se aproxima e haverá ressurreição. Haverá ressurreição. Se você crê realmente no poder de Cristo, você esperar tranquilamente até o domingo de manhã. Você confiará no que ele disse. O que foi que Jesus disse? Isso aqui, ó. Venha comigo a Marcos, por favor. Capítulo de número 10. Marcos 10. Verso 34. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, o que é que acontecerá? Ressuscitará. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tem necessidade dele descer da cruz? Eu só preciso crer que domingo pela manhã tudo estará resolvido. Assim é nas nossas vidas, meus irmãos. Se cremos de fato no poder de Cristo, você pode enfrentar o câncer com tranquilidade. Você pode enfrentar o desemprego com tranquilidade. Você pode enfrentar a viuvez com tranquilidade. Você pode enfrentar os perrengues dessa vida com tranquilidade. Você pode enfrentar a morte com tranquilidade. Porque domingo pela manhã haverá ressurreição de uma vez por todas para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então eles estavam zombando aqui do poder de Cristo, do poder de nosso Senhor. Em terceiro lugar, nós temos a zombaria dos principais sacerdotes. Volte comigo a Marcos 15, verso 31 e 32, face A. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Só até aí. Observe. É nítido
o espírito carniceiro desses principais sacerdotes. Eles vão acompanhando o nosso Senhor, desde o pátio da casa do sumo sacerdote, até seu último suspiro na cruz. Eles o seguem passo a passo até o Gólgota, a fim de se certificarem de que a sentença foi cumprida à risca e de que o inimigo deles morreu. Aqui eram carniceiros. A zombaria deles aqui é dupla. É um desafio ao poder de Cristo e à bondade de Cristo. Primeiro, eles abordam a questão da bondade de Cristo quando diz: ele salvou a muitos, mas não podia salvar a si mesmo. Você salvou a muitos. O que ocorre, não que Cristo não pode salvar-se, é que ele não quer salvar-se. Ele não quer. Se Jesus tivesse aceito este desafio blasfemo, ele não poderia ter salvo os outros. Ele não poderia salvar os outros. Todo o plano de salvação dependia exatamente dele pensar nos outros e não meramente em si mesmo, em primeiro lugar. Dele pensar na honra de Deus, na santidade de Deus, dele pensar naqueles a quem ele estava morrendo em seu lugar, e por fim em si mesmo. Mas a ideia aqui é, se ele pôde salvar os outros de enfermidades, de demônios, até ressuscitando mortos, muito mais ele poderá agora fazer pelo poder do seu sangue, remindo e justificando pecadores arrependidos. Por isso que ele não desce da cruz. Se tem uma oração, meus irmãos, que o crente sempre deve fazer é esta: obrigado, Senhor, por não descer da cruz e salvar-te a ti mesmo. Porque foi permanecendo na cruz que tu me salvou. Foi na morte de Cristo, irmãos, que ganhamos a vida. Foi na fraqueza dele que ganhamos a força. Foi na rejeição deles que fomos reconciliados com Deus. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Pecadores. Aqui está o ápice da bondade de Cristo. É que ele morreu por nós para nos salvar, mesmo quando éramos pecadores impenitentes, endurecidos, cegos no pecado, rebeldes de coração. Aqui está o ápice da bondade de Cristo. É que ele não salvou a si mesmo daquela condição, para nos salvar da ira de Deus. Por isso que podemos dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Além disso, eles lançaram um segundo desafio ao poder de Cristo, pedindo que o Senhor desse a eles um sinal, um milagre, a fim de crerem nele. É como se eles estivessem dizendo: olha, Jesus, nós estamos aqui, nós queremos crer em você, mas só depende de você. Só depende de você. Nos convença. Faça alguma coisa. Mostre para nós quem realmente você é. Desça daí. Desça da cruz. Aí a gente crê. Mais uma vez, é interessante frisar que não é a primeira vez que nosso Senhor é desafiado a mostrar algum sinal de poder para gerar fé nas lideranças religiosas. Vocês devem lembrar que em outra oportunidade, neste mesmo livro, eles pediram um sinal a Jesus. Lembram disso? Venha comigo rapidinho para Marcos capítulo 8, por favor. Marcos 8. Verso de número 11 a 13. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e, tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para
o outro lado. Nesse mesmo texto em Mateus, Jesus fala que o único sinal que seria dado era o sinal de Jonas. Note, Jesus sabia. Por que Jesus não deu um sinal a eles? Jesus não é poderoso para isso? Não tem poder para isso? Não é todo suficiente para isso? Não é onipotente? Por que Jesus não deu um sinal para gerar fé no coração deles? Por quê? Note, preste atenção. Porque Jesus sabia que não seria um milagre a mais ou a menos que faria eles crerem em seu nome. Jesus mesmo disse em João capítulo 8, que eles não criam nas palavras dele, porque eles não eram de suas ovelhas. Que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Eles continuariam a duvidar de Jesus até o fim, por essa razão, porque eles não eram ovelhas de seu rebanho. Não adiantava sinais vindo do céu. Não adiantava milagres, não adiantava maravilhas, eles nunca iam crer. Jesus podia subir, descer, subir, descer, subir, descer da cruz. Infinitas vezes eles não creriam. Não tinha como. Amados irmãos, isso nos ensina uma grande lição. Isso nos ensina que milagre não gera fé. Milagre não gera fé. Há pessoas que se iludem com milagres de cura, sinais, maravilhas, a fim de ter fé. Dizem que se tão somente a igreja tivesse mais milagres, que na igreja tivesse mais maravilhas, mais curas, mais poder de Deus, gente se levantando da cadeira de roda, gente vomitando câncer, membros amputados voltando para o lugar, nascendo de novo. Se tão somente a igreja tivesse essa manifestação de poder, a igreja seria lotada, os incrédulos viriam se derramando aos pés da cruz e as igrejas estariam cheias. Entretanto, olhe para as Escrituras. Olhe para toda a palavra de Deus. Nunca foi assim na história. Nunca foi assim. Essa não é a mecânica do cristianismo bíblico. Deus não trabalha gerando fé no coração dos homens por meio de milagres, mas sim por meio da sua palavra. O Espírito é quem regenera o homem caído por meio da palavra. Paulo vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. De modo que não adianta eles pedirem sinais do céu, que Jesus desça da cruz, porque eles não crerão, a menos que nasçam de novo da água e do Espírito. Sem a ação do Espírito Santo em seus corações, eles não crerão. Aliás, sabe o que é que eles iriam dizer novamente se Jesus descesse da cruz? É pelo poder de Belzebu que ele faz isso. Porque eles já tinham feito isso com Jesus antes, lá no capítulo número 3. É pelo poder de Belzebu que ele faz esse tipo de milagres. É por essa razão, meus irmãos, que quando se trata de salvação, tanto calvinistas quanto arminianos fazem uma oração só. Não, pastor, porque eu sou calvinista. Não, pastor, porque eu sou arminiano. Presta atenção. É aqui onde todo mundo se une, ó. Quando se trata de salvação, todos nós fazemos uma oração só. Qual é? Senhor, salva minha família. Salva meu pai. Salva meu irmão. Salva meu filho. É assim que a gente ora. Porque, como disse lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9, se não me falha a memória, a salvação pertence ao Senhor. Pertence a Ele. Ele dá a quem Ele quer, quando Ele quer, do modo que Ele quer. E o que a gente pode fazer? Só pedir. É a única coisa que a gente pode fazer. Então, caro amigo, em nome de Deus e das Escrituras, ouça. Se você é do tipo de gente que anda João Pessoa inteira, batendo para cima e para baixo, todo domingo em uma igreja diferente, todo domingo em uma instituição evangélica diferente,
em busca de milagres e maravilhas e curas e poder de Deus para você crer no nome de Cristo, saiba que a sua fé é tão falsa quanto a desses principais sacerdotes. Aliás, a sua fé é pior do que a fé dos demônios. Porque nos demônios, o texto diz em Tiago, eles creem que tremem. Creem que tremem. Então, correr atrás de Jesus só para ver milagres, só para ver cura, só para ver ele descendo da cruz, sai fora. Não queira isso para a sua existência. Não queira isso para a sua vida. Se você está precisando de fé, faça como aquele pai que disse, Senhor, aumenta a minha fé. É assim que você tem que orar. Aqui estão estes homens, tentando desanimar nosso Senhor da sua missão, dizendo pelas entrelinhas que a culpa deles não crerem nele é dele mesmo, de Cristo, porque se Jesus descer da cruz, eu creio. Desça para que a gente veja e creia. Graças a Deus que Jesus não deu ouvido a eles. E nós estamos aqui hoje para a honra e glória do nome do nosso Deus. A vontade de Deus foi cumprida na cruz e não fora dela. Eu vou repetir isso aqui. A vontade de Deus foi cumprida na cruz, não fora dela. Em quarto e último lugar, nós temos a zombaria dos companheiros de cruz de Jesus. No versículo 32, parte B, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Irmãos, eu creio que de todas as zombarias sofridas por nosso Senhor aqui, esta foi a mais cruel de todas. Foi a mais terrível. Além disso, eu creio que aqui está a expressão máxima da perversidade humana caída, que estando sob igual sentença, não se economiza em zombar de Cristo. Tanto Mateus quanto Marcos falam que ambos os ladrões insultavam nosso Senhor. Apenas Lucas mostra um final feliz para essa história aqui, para um deles. Vocês lembram disso? Foi exatamente isso aqui. Venha comigo a Lucas, por favor. Lucas 23. Lucas 23, verso de número 39 a 43. Um dos malfeitores crucificado blasfemavam contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse teve um final feliz. Dizem que o nome deste que teve um final feliz era Dimas, segundo a tradição. E o outro era Gestas. Gestas. Não sabemos a certos, porque a Bíblia não diz nomes, mas é o que a tradição diz. J.C. Ryle vai dizer que um ladrão na cruz foi salvo no último minuto para que ninguém se desespere. Mas somente um, para que ninguém presuma. Ou seja, somente um, para que ninguém se dê ao ilusório direito de achar que pode se converter no último minuto de vida, se assim o quiser. A qual é incerta sobre todos nós, a hora da morte. Mas o fato aqui, meus irmãos, é que no versículo 32, parte B, que acabamos de ler, os dois estavam blasfemando. Tanto Mateus quanto Marcos vai dizer que os dois, até que esse aqui se converta, antes disso ele estava blasfemando. E isso, a meu ver,
é a expressão máxima da natureza humana rebelada contra Deus. Quando nem a dor é capaz de frear um coração impenitente. Nem a dor. Sabe aquela ideia de que quem não vem pelo amor, vem pela dor? É falsa. Essa ideia que você ouviu até hoje nas igrejas, não, olha, se você não vier pelo amor, você virá pela dor. Isso é falso, é mentira. Não é verdade. Por quê, pastor? Porque se fosse verdadeiro, os dois tinham se convertido, não somente um. Os dois. E ainda vou além. Se essa máxima popular fosse verdadeira, todos nós que estávamos aqui, todos nós que estamos aqui, estaríamos cheios de cicatrizes, datando o dia da nossa conversão. Porque ninguém aqui viria pelo amor. Todos viriam pela dor, se essa máxima fosse verdadeira. Todos viriam pela dor. O pecador, caído, rebelde contra Deus, se for deixado a ele ouvir por si só a Deus, ele não vem. Não vem. Não adianta choro nem vela. Não vem. Ele não tem capacidades para isso. Ele não tem. A Bíblia diz em uma só voz, ele está morto. Morto. Como é que um morto reage? Como é que um morto pode dar uma resposta a alguém? Você já foi a um velório? Todos nós aqui, eu acredito, já foi em um velório. Qual é a expressão do morto quando ele está no velório? Nada, ele está lá morto, estático, frio, gelado, sem nenhuma expressão de nada, nem bater uma pestana ele bate. Nem mexer o dedo mindinho, ele está absolutamente morto. Não há ali uma gota sequer de vida nele. Ele nada pode fazer. Esses dias eu achei interessante um noticiário. Mataram um desses indivíduos de facção, mas não acharam que não foi o suficiente matar ele. Aí foram no velório dele e ainda fuzilaram o corpo. Quem dera a segunda morte foi essa, porque a segunda morte é bem pior, né? A segunda morte é o inferno eterno. Mas o que poderia mais fazer aquele miserável morto no caixão? Absolutamente nada. Assim é quando Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é morte espiritual. Nós não temos como responder a Deus, não adianta. A menos que Deus nos ressuscite primeiro. A menos que Deus faça isso. Se o Espírito Santo não agir para nos converter, jamais seremos convertidos. Quem é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado? Quem é? Eu? O padre? O filósofo? O psicólogo? Não. O Espírito Santo está escrito lá em João. Somente ele pode fazer isso. É o trabalho dele. É a obra dele. Quando a gente diz que o homem pode responder por si só a Deus, nós estamos roubando essa glória do Espírito Santo. Estamos querendo dividir a glória do Espírito Santo com o próprio homem. Se o Espírito não agir, jamais seremos convertidos, jamais seremos transformados, jamais seremos regenerados, jamais seremos nascidos de novo. E aqui está a prova. Enquanto o Espírito Santo não converteu o coração daquele homem ali na cruz, lá está ele, mesmo crucificado, debaixo de dores lancinantes, insultando nosso Senhor. Insultando. Isso foi num espaço de 3 horas, que Jesus passou ali na cruz com eles. 3 horas. Acredito que 2 horas e 58 minutos era insultando a Cristo. Até que no último minuto ele se converteu. Pronto, aí foi para a glória.
Conheço centenas e centenas de homens que, mesmo comendo o pão que o diabo amassou, ainda permanecem endurecidos, cínicos, hipócritas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Estes ladrões blasfemando na cruz é a prova, ouça isso, esses ladrões blasfemando na cruz é a prova de que não é leito de hospital, acidente de trânsito, perda de filho, perda financeira, quebra nos negócios, fracassos escolares, viuvez, câncer ou situações dessas natureza que internecem o coração do homem para os valores de Deus. Não é. Ali está Jesus ensanguentado, todo rasgado, com uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, humilhado, desprezado, abandonado pelos discípulos, e ao lado dele, 2 homens em condição semelhante. E o que era que esses homens estavam fazendo? Desferindo contra eles blasfêmias, as mesmas que os homens livres estavam fazendo. As mesmas. Irmãos, pergunto, o que podemos dizer então da natureza humana quando não transformada pelo Espírito Santo? São homens e mulheres condenados, caminhando para o inferno, mas rangendo os dentes contra Deus, jogando pedra na cruz, blasfemando contra o céu, respirando ainda ameaças contra Cristo e a sua igreja, como fez Saulo. Aqui está o porquê o cristão não deve se assustar quando perseguido por causa da sua fé. Ouça isso se você é crente. Você não deve se assustar quando, no seio da sua família, parentes seus começarem a lhe perseguir. Nem no seu trabalho, nem na sua escola, nem na sua faculdade, nem quando se levantam governos tirânicos para perseguir a igreja, nem por vizinhos maldosos. Por quê, pastor? Porque eles estão agindo conforme a natureza caída deles. Eles estão fazendo isso porque não nasceram de novo, não conhecem a Jesus como você conhece. Eles não entendem o que significa amar o inimigo. Eles só entendem o que significa perseguir, maltratar o inimigo. Até que o Espírito Santo venha e transforme os corações de tais pessoas, elas não conseguirão reagir ao Evangelho com amor. Podem até disfarçar, mas elas não aguentarão as exigências da vida cristã, as renúncias, os compromissos, elas se voltarão contra as pérolas e as pisarão. É isso que acontecerá. Portanto, nunca esqueça, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nunca esqueça dessa verdade. Por essa razão é que esse homem, mesmo estando crucificado, insultava Jesus. Mesmo crucificado, blasfemavam contra o Senhor. Bem, se conhecer todas estas verdades, tocar em todos estes fatos bíblicos acerca do que o Filho de Deus veio fazer em nosso favor, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecadores rebeldes, se ao saber disso tudo não nos torna cristãos mais piedosos, compromissados, santos, gentis, gratos, amorosos uns com os outros, temente de todo o nosso coração a Deus, se saber de tudo isso não muda drasticamente a nossa vida, é porque de fato nunca fomos cristãos. É porque nunca nascemos de novo. Preste atenção. Se ao saber de tudo que Cristo passou na cruz para nos salvar, não nos constrange a andar em boas obras, não nos constrange a andar como novas criaturas, sermos sal e luz onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos. Gente que se doa pelo reino de Deus, gente que doa seu tempo, suas energias, sua alma pelo reino de Deus. Se ao saber de tudo isso que Cristo passou na cruz, não nos constrange a uma vida integral, intensa e plena em gratidão a Cristo, é porque nunca fomos cristãos de verdade.
Aqui está um ótimo aferidor do seu cristianismo, se é verdadeiro ou falso. É o como a gente responde o sacrifício de Cristo na cruz. É o quanto nosso coração não consegue mais bater se não for por amor a Cristo e a seu reino, a sua igreja, a seu povo, a seus filhos, pelos perdidos, pelas almas perdidas, pelas nações que precisam ser evangelizadas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte, sabe o que é que Paulo diz? Abra sua Bíblia comigo em 2 aos Coríntios 5. Verso de número 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E no versículo 17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta é a reação vital de quem nasceu de novo. É que eles não vivem mais para si mesmos. Não vivem mais para a sua própria glória, não vivem mais para seu próprio conforto, não vivem mais para o seu inteiro prazer, como o mundo assim quer que a gente viva. Eles vivem agora para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eles são novas criaturas, tudo se fez novo. Sua vida pertence agora a uma outra esfera. Eles estão agora submetidos ao senhorio de Cristo, ao ponto de dizerem junto com Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Constrangidos por tão grande amor, os cristãos nascidos de novo são aqueles que podem cantar sinceramente, de todo o coração, as seguintes palavras. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Minha conclusão é exatamente esta: que ante tamanha zombaria que nosso Senhor passou na cruz, cumprindo a missão de nos salvar, rendamo-nos aos seus pés, pedindo perdão por nossos pecados contra Ele, e creiamos no seu santo nome, a fim de sermos salvos da ira vindoura. Oremos. Querido Pai, Tua palavra, Senhor Deus, é poderosa, é magnífica, é inigualável. Ela é o instrumento a qual o Senhor usa para abrir os nossos olhos da nossa cegueira espiritual e assim podermos contemplar a grandeza do Teu sacrifício em nosso favor. Nós, ó Deus, que merecemos, por causa de nossos pecados e nossas rebeldias e desobediências, nós que merecemos o inferno, nós que merecemos ser condenados lá. Nós te damos graça porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Teu Filho para nos resgatar dessa condenação eterna na cruz do Calvário. Ao ponto de podermos, ó Deus, dizer, fazer coro em uma só voz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E podermos cantar, como foi dito aqui há pouco, Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então, ó Deus Santo, rogo-te por tuas misericórdias que o Senhor, por meio dessa palavra, nos levante como homens e mulheres gratos, profundamente gratos ao Senhor,
para vivermos vidas santas, piedosas, tementes ao teu nome, sendo sal e luz onde moramos, onde trabalhamos, onde vivemos, ó Deus, onde congregamos, sendo novas criaturas, dando evidências, ó Deus, de que de fato nascemos de novo pela ação regeneradora, transformadora e poderosa do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Gratos, todos nós digamos amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar Rude Cruz.